Oi pessoal, eu me chamo Elaine e hoje eu decidi, assistindo a um vídeo de uma moça chamada Lucilene Silva, onde com muita simplicidade ela dá dicas especiais de rotina, de como ter uma vida produtiva, e ela disse o seguinte: se você tem uma mensagem para passar, faça o mais rápido possível. Tem anos que eu estou procrastinando compartilhar com vocês o que aconteceu na minha vida. Eu sei que hoje as pessoas estão vivendo muito doentes e nós muitas vezes não descobrimos a chave das nossas doenças. Eu tenho que dizer para vocês que durante muitos anos da minha vida eu fui escrava de médicos, planos de saúde e remédio. Mas teve um dia que a chave virou na minha vida e eu precisava muito compartilhar isso com alguém. Já compartilhei com pessoas próximas, já compartilhei palestrando, mas eu queria compartilhar isso com vocês aqui na internet, coisas que normalmente eu não faço. Você conhece isso aqui? Você conhece isso aqui? Alguma vez na vida você já usou isso? Isso aqui, ó, são meias. Essa aqui é Venosan, está aqui. Isso aqui é como se fosse uma meinha que a gente coloca no pé, ela é feita de cetim. Isso aqui são meias extremamente grossas. Elas são meias, no caso da minha, média compressão. Durante muitos anos da minha vida, eu fui escrava disso aqui. Ontem eu até me emocionei, porque eu entrei no Mercado Livre, eu encontrei essas aqui guardadas no meu guarda-roupa. Tem 7 anos que elas estão guardadas sem serem usadas. Porque eu usei dessas meias durante 7 anos da minha vida. Foram os piores 7 anos da minha vida. Imagina você morar numa cidade quente e ter que usar meias média compressão, ela comprime a perna. Você ter que usar isso todos os dias. Eu acordava pela manhã, tomava o meu banho, tinha que vestir e só podia tirar à noite na hora do próximo banho. Era um desconforto total. E era prescrição médica. O médico falou que eu jamais poderia ficar sem essas meias. Na época que eu usava todos os dias, eu comprava aquela no formato meia calça, porque era mais confortável vestir até na cintura, visto que isso aqui às vezes, com o tempo relaxa e fica descendo. Na época eu pagava R$183 por cada meia. E eu comprava uma a cada 3 meses, e quando eu via que ela já estava estragada, eu tinha que comprar uma nova. Quando eu olhei na internet, 280 e alguma coisa, acho que 289, R$87 essa aqui, eu quase chorei. Porque tem 7 anos que eu não sei o que é usar isso. Ah, então você passou por uma cirurgia inovadora? Você fez aplicações maravilhosas, ela encontrou um angiologista perfeito, que fez um trabalho perfeito e aí você recebeu a cura? Não, eu realmente recebi a cura. E eu vou falar para você qual foi a chave que virou na minha cabeça, que me levou à cura nas pernas. Primeiro, um dia, eu estava vestida com essas meias. O calor era intenso, muito intenso, eu não me lembro o mês, mas era muito quente. E eu estava sentada no terminal de ônibus, na Grande Vitória, esperando meu ônibus chegar. Enquanto isso, as meninas estavam de shortinho para lá e para cá, com as pernas lindas e maravilhosas, e eu com essas meias, me sentindo uma velha, embora eu ainda era nova. O que aconteceu naquele dia? Eu estava reclamando com Deus, falando: Senhor, por que eu sinto tantas dores nas pernas? Por que as minhas pernas doem tanto? As minhas 3 gestações foram muito complicadas, as varizes só aumentaram e as dores eram 24 horas por dia. Eu chorava de tristeza. E nesse dia eu falando com Deus, porque tantas pessoas tinham as pernas perfeitas, eu tinha as pernas cheias de varizes e doloridas o dia todo. Eu estava reclamando com Deus. Quando o meu ônibus chegou, a porta do meio se abria para embarque e a de trás para desembarque. A de trás abriu, as pessoas desembarcaram e eu aguardando a do meio abrir para que eu pudesse embarcar. Nisso eu olho, tinha uma moça sentada próxima à janela com um sorriso lindo. Uma moça muito bonita. E o motorista desceu para ajudá-la a desembarcar. Eu não entendi. Quando ele abriu a porta do meio, ela foi desembarcar de muletas. Tinha acontecido um acidente com ela, inclusive o acidente foi na esquina da minha casa e eu não a conhecia. Só fiquei sabendo do acidente. Ela, então, naquele acidente, teve uma perna amputada. Quando
o ônibus abre a porta e aquela moça com um sorriso tão lindo desce. O olhar dela dizia: obrigado, Deus, pela vida. E eu estava na fila aguardando para embarcar. Olhei a dificuldade com que ela descia com 2 muletas, mas com um sorriso incrível sem reclamar. Naquele dia eu me envergonhei diante de Deus, porque eu estava com minhas 2 pernas reclamando com Deus. Por que elas doíam tanto? Eu via pessoas que pareciam perfeitas, que não sentiam dores aparentemente, e eu ali. Naquele dia eu pedi perdão para Deus. Eu disse: Deus, me perdoe, ela só tem uma perna agora. E mesmo assim ela tem um sorriso de gratidão. E eu estou aqui com as 2 pernas. Eu reclamo o tempo todo das dores. Eu já tinha ouvido falar sobre o poder da gratidão, mas até então eu nunca tinha experimentado. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha sido grata. Até então eu só sabia reclamar da minha escravidão em usar um remédio chamado Diosmin todos os dias. Era um remédio muito caro na época. E as meias também caras. E o desconforto. Eu, como uma mãe de 3 filhos, tinha que limpar a casa, tinha que lavar roupa, tinha que manter tudo em ordem e as dores 24 horas por dia. As meias não me aliviavam as dores, elas me davam uma sensação melhor de bem-estar, mas não eram a solução. Para mim, as meias sempre foram uma escravidão. Eu não estou aqui para difamar marcas. De todas as meias, essa Venosan era uma das melhores que eu encontrei no mercado. Embora na época, devido à minha situação financeira, eu sempre achava muito caro. E até hoje eu acho, 280 e alguma coisa num par de meia que não dura 3 meses, se uma pessoa usa diariamente, realmente é caro. Mistura-se isso a um plano de saúde, a consultas médicas, mistura-se isso ainda a medicações que não resolvem o problema. Mas só que nesse momento a chave virou. Quando eu entrei no ônibus, eu comecei a agradecer a Deus pelas 2 pernas que Ele tinha me dado. E eu comecei a agradecer dizendo: Deus, me perdoe. A partir de hoje, eu não vou mais reclamar das minhas pernas. A partir de hoje, eu só vou agradecer. E eu queria gritar isso para todo mundo, que eu só iria agradecer. Mas eu comecei, só eu e Deus ali no ônibus. Eu chorei, naquele dia eu chorei, pedindo a Deus perdão. E quando eu cheguei em casa, a minha atitude mudou. No outro dia, fui levar meu filho na natação. E eu sempre digo uma coisa: quando você quer uma solução e você agradece a Deus pelo problema, Deus se providencia de arrumar a solução pra gente. E eu jamais esperava isso. Fui levar meu filho na natação. Ao chegar lá, muitas vovós levavam seus netinhos. Eu sempre sentava e esperava meu filho fazer natação. Nesse dia, eu me aproximei do professor e falei para ele: professor Rafael, pessoas de mais idade conseguem aprender a nadar? Ele disse assim: os limites estão na nossa cabeça. Qual das idosas ali quer aprender a nadar? Eu disse: eu. Ele disse: você não é idosa. Os nossos limites são mentais. Se você quer, eu vou te ajudar e você vai conseguir. Vá na secretaria, faça a sua matrícula. E isso eu fiz. Corri na secretaria, fiz a minha reserva de vaga, no outro dia fiz a minha matrícula e comecei natação. Na primeira semana, as dores eram ainda mais intensas nas pernas. Mas quando chegou na segunda semana, começou a diminuir. Na terceira semana, eu já não me lembrava mais das dores. E devido ao fato da correria de levar a criança para fazer natação junto, voltar para casa, fazer almoço, levar na escola, eu não tinha mais tempo de vestir essas meias. Porque para vestir meia desse tipo, quem tem um problema sabe. A gente tem todo um protocolo. Se você levantou, tomou um banho, se você colocou o pé no chão, você vai precisar deitar e ficar pelo menos de 20 a 30 minutos de perna para cima, esperando o sangue voltar, para você poder conseguir colocar a meia sem te dar nenhum problema. Eu não tinha mais tempo para esse ritual. Então, quando eu chegava da natação, eu nem me lembrava mais da meia. Eu corria o dia todo fazendo o meu serviço. E depois de 15 dias fazendo a natação, eu não sentia mais dores nas pernas. Minhas pernas pararam de doer. Eu achei aquilo incrível. Lindas e maravilhosas, elas não estavam. As veias tinham desaparecidas, as varizes de grosso calibre, não. Eu já tinha feito anteriormente 3 cirurgias de varizes, fora as aplicações. E mesmo assim, eu ainda tinha essas dores que eu falei para vocês agora.
Essas dores não desapareceram com cirurgia. Elas não desapareceram com aplicações. Mas quando eu comecei a fazer a natação, com 15 dias, eu já não sentia mais dores nas pernas. Depois chegou a pandemia, eu não pude mais nadar. E o interessante, eu morria de medo de água e ali eu aprendi a nadar. Quer dizer, não sou uma nadadora profissional, mas sou uma apaixonada pela piscina. Para quem tinha medo até de descer a escada da piscina, hoje eu sou um peixinho. Mas sabe de uma coisa? A lição que eu quero deixar para vocês aqui é que se você está agradecendo a Deus, até mesmo por aquelas coisas que a gente reclama, que a gente acha que não está bom, se você olhar para o lado, se você reclama das duas pernas que dói como eu reclamava, você vai encontrar pessoas que têm uma perna só e ainda agradecem. Se você tem uma só e reclama, você vai encontrar pessoas que não têm nenhuma, mas agradecem. Se você tem os dois braços e ainda reclama, você vai encontrar pessoas com nenhum e que ainda agradecem. E quando você perceber, a chave que eu encontrei da cura foi Deus. Deus. Quando eu falei para ele, Senhor, me perdoe. A partir de hoje, eu só vou agradecer. E eu comecei a agradecer, ele me deu a solução. Eu sinto que ele me deu a solução. E tem mais. Ainda continuavam as varizes, mas as dores desapareceram. E depois disso, Deus ainda nos deu um trabalho novo para mim e para o meu esposo, onde eu comecei a me alimentar com um superalimento que ajudou a clarear as minhas varizes. Então hoje eu ainda tenho as veias aparecendo? Tenho, mas não pretas, da forma que eram antes. E se você quiser saber que alimentos são esses, eu não estou aqui para te vender nada, não vou te vender alimento. É só você comentar aqui abaixo, eu quero ouvir o restante da história que eu vou te contar. Hoje eu levo uma vida super agradecida e feliz. As dores desapareceram. E eu só tenho que agradecer. E eu te peço perdão por não ter compartilhado com você antes essa história, porque essa história pode impactar a sua vida. Se você tem essas dores, se você é escrava das meias, você ainda pode ter a sua saúde restaurada. Agradeça a Deus porque esse vídeo chegou na sua vida e comece a praticar a gratidão. Peça a Deus que te dê iluminação. No meu caso, ele me deu a oportunidade de aprender a nadar. E atividade física na água é comprovado cientificamente que melhora a circulação sanguínea. Melhorando a circulação sanguínea, automaticamente as dores diminuem. Eu agradeço por vocês terem ficado até o final do vídeo e peço desculpa se demorou. O meu nome é Elaine Clemes e essa é um pouco da minha história. Se você quiser saber como hoje eu vivo com as pernas ainda mais clarinhas, sem aqueles roxos ou aqueles pretos que as veias entupidas causam, eu vou te contar mais detalhes. Um abraço.